Olá, tudo bem? Hoje a gente vai ahn, mergulhar um pouco no livro dos Juízes. É uma parte bem importante da Bíblia hebraica, né? Do Antigo Testamento. Oi, isso mesmo. Um período fascinante e, às vezes, um pouco complexo da história de Israel. Pois é, e a ideia aqui é, tipo, desvendar um pouco esse tempo depois de Josué. Principalmente para quem está começando a olhar para isso agora, sabe? A gente vai focar naquele ciclo de eventos que sempre volta e nos juízos mesmo. Exato. Para começar assim, depois que Josué morre, as tribos de Israel elas não terminam de ocupar a terra, né? Deixaram vários povos lá, e o livro já indica que isso ia dar problema. Sim, logo no comecinho. E aí, o capítulo 2 já mostrou padrão que vai se repetir direto. Funciona mais ou menos assim. Primeiro, os israelitas se afastam de Deus e iam atrás de deuses locais, tipo Baal, Aserá. Que eram bem populares na região, né? Ligados à fertilidade e tudo mais. Isso, a grande tentação religiosa da época. Bom, aí, como consequência desse afastamento, Deus permitia que eles fossem oprimidos por povos vizinhos. Entendi. No sofrimento, o povo clamava a Deus, pedia ajuda, e então Deus levantava um libertador, um juiz. Que não era só um juiz de tribunal, né? Muitas vezes era um líder militar. Exatamente, um líder carismático, militar. Enquanto esse juiz vivia, tinha paz na região. Mas morria o juiz e o ciclo recomeçava. Pecado, opressão, clamor, libertação. Essa é a chave para entender o livro todo. Ok, vamos desembrulhar isso então. Temos histórias muito fortes. A de Eude, por exemplo, lá no capítulo 3. Ah, sim. Ele era canhoto da tribo de Benjamim e tinha que levar tributo para o rei Eglon de Moabe, um rei descrito como muito gordo que oprimia Israel. Uma figura bem gráfica. Pois é, e Jeude esconde um punhal na coxa direita, um lugar que ninguém esperaria, porque ele era canhoto. Aí ele consegue ficar sós com o rei, mata ele, foge e depois lidera Israel numa vitória que traz 80 anos de paz. É uma história bem crua, né? Muito crua. Mostra uma libertação bem direta, quase brutal, e usa essa característica em comum, ser canhoto, como uma vantagem. Reflete bem a dureza daquele tempo. E logo depois vem Débora, né? Capítulos 4 e 5. Uma mulher profetiza e juíza, o que já é incrível por si só naquele mundo antigo. O fascinante aqui é justamente essa liderança dupla. Ela julgava Israel debaixo de uma palmeira e também recebia mensagens divinas. E aí, Israel está sofrendo de novo, agora com Cícera e seus temidos carros de ferro. Sim, a tecnologia militar de ponta da época. E Débora convoca Baraque, um guerreiro, para a batalha. Ela passa a ordem de Deus e a promessa de vitória. Só que o Baraque, ele meio que hesita, né? Diz que só vai se ela for junto. Exato. Ele demonstra uma certa falta de fé ali. A Débora concorda em ir, mas avisa: olha, a honra final não vai ser sua. E é aqui que fica bem interessante, porque na batalha, Deus intervém. O exército de Cícera é derrotado de forma sobrenatural. Cícera foge a pé Desesperado? e vai buscar refúgio justo na tenda de Jael, a esposa de Eber, um queneu. Os queneus eram um grupo meio nômade que tinha relações pacíficas com todo mundo ali, então ele achou que estava seguro, Um erro fatal. total. Jael o acolhe, dá leite para ele, mas quando ele dorme, pesado de cansaço, ela pega uma estaca da tenda e um martelo e crava na têmpora dele, Uma imagem chocante, mas decisiva. completamente. E o Cântico de Débora, no capítulo 5, celebra tudo isso. A vitória, o papel de Débora e o ato de Jael. Duas mulheres protagonistas. É impressionante como a narrativa destaca a agência feminina, a liderança estratégica de Débora e a ação corajosa e direta de Jael, cumprindo a profecia, né? Deus agindo por meios inesperados. E ainda tem Gideão, a partir do capítulo 6. Outra figura complexa. Muito. O chamado dele já é curioso. Deus o encontra malhando trigo escondido num lagar onde se pisa uva, por medo dos midianitas que roubavam as colheitas. Escondido, com medo. E a primeira reação dele é pura insegurança. Ah, mas minha família é a mais pobre, eu sou o menor da casa.
Ele até pede sinais para ter certeza, lembra? Aquela história do velo de lã molhado e seco. Sim, ele precisa de confirmação. Se conectarmos isso ao quadro geral, é mais um exemplo de Deus escolhendo o improvável, o fraco. Mas com Gideão, a dependência de Deus fica ainda mais explícita. Como assim? Bom, ele junta um exército enorme, 32 mil homens. Mas Deus fala, é gente demais Gente demais. para vencer. Exato. Deus manda dispensar os medrosos. Ficam 10.000. Ainda é muito. Aí vem aquele teste estranho de como eles bebem água no rio. Ah, lembro. Só 300 são escolhidos. Por quê? Para que ninguém tivesse dúvida de que a vitória veio de Deus, não da força humana. Para Israel não se orgulhar e dizer, nós nos salvamos. Faz sentido. E a batalha em si? Que estratégia, hein? Totalmente não convencional. Os 300 cercam o acampamento inimigo à noite, cada um com uma trombeta, um cântaro a vaziro e uma tocha dentro do cântaro. Que exército estranho. Pois é. No sinal, eles quebram os cântaros, revelam as tochas e tocam as trombetas, gritando: imagina o pânico no meio da noite. Os midianitas entram em confusão, atacam uns aos outros e fogem. Vitória com 300 homens e barulho. Uma guerra psicológica, né? Baseada na surpresa e na ação divina. Exatamente. Essas histórias todas, Ude, Débora, Jael, Gideão, elas mostram muito bem aquele ciclo que a gente falou: pecado, opressão, clamor, libertação. Mas também mostram que Deus usa todo tipo de gente: canhoto, mulher, medroso e métodos bem diferentes. A constante é a resposta de Deus ao pedido de ajuda, mesmo o povo sendo inconstante. Isso. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Que esse período dos juízes foi bem instável, né? Sem um rei, sem um governo central forte, o povo dependia desses líderes que Deus levantava na hora da crise. Mostra bem a dificuldade de Israel em manter a aliança com Deus. Exatamente. E talvez fique uma reflexão pra gente, né? Olhando para essas histórias de liderança na crise, de falhas humanas, de intervenções inesperadas, que paralelos a gente pode fazer com hoje? Sabe, como as consequências de certas escolhas, de se desviar de princípios, ainda afetam líderes e comunidades. É, uma boa pergunta para a gente continuar pensando. Bom, obrigado pela conversa, foi ótimo mergulhar nessas histórias. Eu que agradeço. É sempre bom revisitar esses textos. Valeu, pessoal, pela companhia e até a próxima.